Dentro da pasta do nosso exercício de página, do anúncio de página simples, nós encontraremos 4 arquivos, a saber, o texto do anúncio, textoanúncio.rtf, a imagem VitaActive, img vitactive.tif, o gráfico ilustregráfico.eps e a marca logo boticário.eps. Podemos, dentro do InDesign, selecionar todos esses 4 arquivos de uma única vez e inseri-los no nosso layout. Não é preciso que você faça a inserção de um de cada vez. Você pode, com Shift pressionado, clica no primeiro dos 4, Shift, clica no último, selecionou todos eles, clica no botão Open, e aí o InDesign automaticamente permitirá você inserir esses elementos. Repare que o cursor de inserção traz uma amostra em miniatura de uma das imagens que fazem parte, né, daquelas que você selecionou. E além disso, entre parênteses, na cor azul, vem a quantidade de imagens que você selecionou previamente. Além disso, você pode utilizar as teclas de direção do teclado para definir o ordenamento ou a ordem de inserção dos elementos no layout. Então nós iremos inserir inicialmente, eu vou aqui me aproximar, Ctrl+, nós iremos inserir no quadro da parte superior da nossa página, nós iremos inserir o texto. Na sequência, pressionando as teclas de direção para a esquerda e para a direita, eu vou colocar a imagem VitaActive. Reparem, né, é importante ressaltar que na hora que você for inserir as imagens, tente não clicar sobre as linhas guia, sobre as linhas verde claras. Tente clicar sobre a área do quadro. Evite clicar em cima da linha guia, né? Então, no nosso caso aqui, em qualquer área em torno do quadro. E agora o gráfico. Repare, vou pressionar Ctrl 0. Repare que todos os elementos foram dispostos nos seus respectivos quadros. Agora, dando continuidade, eu vou distribuir os textos que ainda estão contidos no quadro junto com o título e o subtítulo. Para isso eu vou utilizar a seta preta. Vou selecionar a caixa de texto e agora vou clicar sobre o sinal de mais vermelho aqui no canto inferior direito da caixa de texto, onde está o título e o subtítulo. Vou clicar sobre esse sinal para que eu possa continuar editorando o texto que está ainda presente, os textos das colunas, das 3 colunas aqui de baixo, abaixo da imagem VitaActive. Então, ao clicar no sinal de mais vermelho, isso significa que você está trazendo o texto que ainda falta ser editorado e vai posicioná-lo em outro local da página. Nesse caso, aqui no canto esquerdo, no quadro reservado para o texto. E você vai repetir esse processo agora para as outras 2 colunas. Então, você vai clicar novamente no sinal de mais vermelho e vai clicar agora no quadro da segunda coluna. Reparem que o texto, pelo fato de ainda não ter sido formatado, ele termina aqui na segunda coluna. No entanto, a distribuição do texto deve continuar até a terceira. Para isso, no lugar onde havia o sinal de mais vermelho, agora há um quadradinho branco. Você vai clicar nesse quadrado e depois vai clicar sobre o quadro da terceira coluna. Repare que no lugar do quadradinho branco surgiram setas azuis, ou seja, esse texto ele flui. Ele vem da caixa de texto do título e do subtítulo, passa pela primeira, pela segunda e pela terceira caixa das colunas. Existe um recurso para que você possa visualizar esse fluxo de texto. Lembrando, lá no menu View, Extras, você tem a opção de mostrar os encadeamentos de texto, ou Show Text Threads. Se você utilizar esse recurso, o InDesign mostra para você, usando linhas azuis, o fluxo do texto. Então fica claro que ele vem lá de cima, passa pela primeira, pela segunda, pela terceira, como nós havíamos falado. Você pode voltar a ocultar
essas linhas azuis, novamente no menu View, Extras, Hide Text Threads. Agora eu vou pressionar Ctrl 0 novamente para que nós possamos visualizar os elementos na página. Dando prosseguimento, nós vamos agora formatar os textos e ajustar as imagens dentro dos seus respectivos quadros. Para formatar o texto, vamos começar pelo título e pelo subtítulo. Vamos começar pelo título e pelo subtítulo. Então vou selecionar o título e o subtítulo e vou abrir o meu PDF para verificar as informações de formatação desses dois elementos. Então, nós verificamos no PDF que o título e o subtítulo estão em caixa alta, maiúscula, centralizados na página, e o título e o subtítulo formatados com a fonte Times New Roman. O título corpo 35 pontos, e o subtítulo corpo 24 pontos. A distância entre as linhas do título e do subtítulo será automática. Já as colunas de texto serão formatadas com a fonte Arial no corpo 11 e na entrelinha com a entrelinha 28. 11 pontos, corpo do texto, e a entrelinha 28 pontos. Passemos então essas informações de volta lá no InDesign. Vamos selecionar o título e o subtítulo com a ferramenta de texto. Ferramenta de texto na caixa de ferramentas. Feito isso, ao selecionar o título e o subtítulo com a ferramenta de texto, você vai ter acesso às opções de formatação aqui em cima, na barra de propriedades. Reparem que da esquerda para a direita você tem as opções de formatação de texto que nós precisamos. Reparem aqui, eu tenho acesso às fontes instaladas, tipográficas instaladas no sistema. Posso definir o estilo, se vai ser regular, italic, bold, bold, italic, o corpo do texto e a entrelinha. Essas são as 4 opções básicas de formatação de caractere. Mais além, mais à direita, você vai poder, por exemplo, definir, através desse botão, onde você encontra os 2 T's, você já pode definir, por exemplo, o título e o subtítulo como caixa alta. Além disso, ele será configurado, as 2 linhas serão configuradas como Times New Roman. Então agora, nós vamos passar. Reparem aqui no início da barra de propriedade que você pode definir formatações, opções de formatação para os caracteres, na letra A, mas também pode formatar as 2 linhas como um parágrafo, que é o nosso caso. Nós queremos centralizar as 2 linhas de texto. Então nós vamos clicar nesse símbolo que parece um P invertido, para que nós possamos ter acesso às opções de alinhamento, nesse caso de centralização das 2 linhas. Voltemos agora às opções de formatação de caractere, clicando no A novamente. E agora vamos selecionar só a linha do título e vamos definir o corpo 35. E para o subtítulo vamos definir o corpo 24. Não se espantem se o subtítulo sumir, né? A gente pode resolver rapidamente essa questão selecionando a seta preta e percebendo que a altura da caixa de texto deve ser expandida, deve ser aumentada para que a segunda linha possa aparecer. Então você vai selecionar a seta preta, vai clicar exatamente na caixa de texto para aumentar a altura da mesma. Sendo assim, o título e o subtítulo estarão na posição correta. Agora vamos às colunas de texto. Agora vamos fazer pequenos ajustes. Voltemos a selecionar a ferramenta de texto. Vamos tirar essa linha, tem uma linha sobrando aqui no início do texto. Vamos deletar. E agora vamos selecionar o texto das colunas. Selecionado o texto das colunas, nós podemos voltar na barra de propriedades e agora rapidamente selecionar a fonte Arial. Não é preciso ficar procurando na lista. Lembremos que nós vamos lembrar que nós podemos apenas digitar os primeiros caracteres do nome da fonte. Nesse caso, a RI, aparece lá a fonte Arial. Você vai digitar corpo 11
E agora reparem, né? Quando você digita aqui o corpo 11, aparece na caixa de entrelinha um valor, entre parênteses, 13,2. Esse valor é o chamado valor de entrelinha automática. A entrelinha automática é dada pelo tamanho do próprio corpo, nesse caso 11, mais 20% dele, nesse caso 2,2. Por isso, a entrelinha automática do corpo 11 é 13,2.